Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão dessa terceira turma do dia 3 de agosto de 2016 e coloco a ata da última sessão, apreciação e votação. De acordo. Não havendo divergência alguma, a ata fica aprovada. Algum registro? Sim, senhora presidente, é com tristeza que registro o falecimento de um amigo, o servidor João Bosco de Castro Monteiro, que era lotado na Secretaria da Corregedoria Regional e prestava assessoramento ao também amigo e colega, desembargador Fernando Viegas Peixoto. Pelo que deixo aqui registrado o meu pesar por essa perda inestimável, solicitando a Vossa Excelência determine encaminhar à digníssima família enlutada a nossa solidariedade na dor e o nosso sincero pesar. Com a adesão de todos nós, lamentamos profundamente a perda do servidor, com a adesão da OAB, doutor Edson. E da AMAT, advogados e advogados presentes. Pois não. Muito obrigado, excelência. E pelo doutor Eduardo também, a adesão do Ministério Público. Passo a palavra, portanto, à secretária para o pregão dos processos que contam com inscrição para sustentação oral observada a ordem regimental. Sustentação oral de eletrônicos. Na sala de sessão, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, juiz convocado Frederico. Número 22 da pauta, RO 10.366-11-2015. Inscrita a doutora Cristiana Almeida, pela reclamada. Ausente. A doutora Cristiana está ausente, portanto, eu indagaria se há divergência com relação à proposição de voto do eminente relator. Eu não tenho, doutor Frederico também não, portanto, unânime nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. 45 da pauta, RO 10.817-91-2014, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, juiz convocado Frederico. Número 45, inscrito doutor Davidson Malaco, ausente. Advogado ausente, eu indagaria se há divergência. Não havendo, proclamo que é unanimidade o voto do relator. Resultado que fica proclamado. Número 17, RO 10.311-83-2015, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, juiz convocado Frederico. Inscrito, doutor Daniel Amaral, ausente. Da mesma forma, há divergência? Da minha parte também não há. Proclamo, portanto, o resultado unânime nos termos do voto do relator. Número 32 da pauta, RO 10.610-83-2013. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Frederico. Número 32. Inscrito, doutor Tiago Musi ou doutor Vitor Andrade. Ausentes. Não tenho qualquer divergência, o advogado está ausente, doutor Frederico também não. Portanto, unânime nos termos do voto do relator, é o que se decide. Número 60, RO 11.416-45-2015, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, juiz convocado Frederico. Está presente doutor Edson Gutierre pela reclamada. Número 60 da pauta. Desembargador Milton, passo a palavra a Vossa Excelência para diretamente ir à conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pelas partes, no mérito nego-lhes provimento. Doutor Edson, o senhor tem a Obrigado, palavra. excelência. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui com respeito à pretensão do autor contida na sua peça de ingresso, espera que seja mantida a proposta de voto de Sua Excelência, o relator. Restou, pois, com relação, no que diz respeito à pretensão da empresa, é quanto ao adicional de salubridade. A empresa espera, senhor presidente, pelas razões contidas no seu apelo, sendo pedindo ver a Sua Excelência o douto e cuidador desembargador relator, que seja provido o recurso, uma vez que sustenta a empresa
que, quanto à insalubridade, os equipamentos fornecidos eram e são suficientes para neutralizar o seu pedido. E mesmo porque o reclamante também, desde o seu ingresso na empresa, participa de reuniões, faz parte de conselhos, participa de cursos oferecidos sobre segurança e medicina do trabalho. Assim sendo, mais uma vez pedimos a Sua Excelência o doutor desembargador relator que seja provido o recurso da empresa e mantida a pretensão do recurso da empresa como o improvimento do seu apelo. É o que se espera e obrigado. Senhor presidente, enquanto eu ouvi atentamente a sustentação da tribuna, me veio uma dúvida numa parte da fundamentação do voto e, por isso, eu vou pedir vista, o adiamento para a próxima semana, para expungir essa dúvida. Pois não. Doutor Edson, o senhor já fica ciente de que está apenas sendo adiado. Ele não será inserido novamente em pauta, fica adiado e a sustentação oral já fica também registrada. Pois não, obrigado. O doutor Milton está adiando o processo para a próxima sessão. Obrigado. Já libera o gabinete. É a seguinte. Número 34 da pauta, RO 10.647-59.2015, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, juiz convocado Frederico. Número 34, está presente doutor André Brito, pela reclamada. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor? Eu até gostaria que o doutor Frederico participasse do julgamento, mas a sentença é dele, nesse caso. Então, Vossa Excelência é impedido. Então, como hoje, nós Exato, a estamos composição não desfalcados permite, de um desembargador, então, na Seria verdade... ótimo, né? Mas não... eu entendo, doutor André. Nós teríamos realmente que adiar. Ok, não, sem problema. Eu estou avisando antes por causa disso. Né? O senhor prefere adiar ou o senhor quer retirar de pauta, doutor Frederico? O senhor prefere? Poderá voltar na próxima sessão? Adiado, sim, aí o voto Nós é vamos só passado. adiar, doutor André. Tranquilo. Viu? O senhor já fica ciente? Ok. Que fica adiado para a próxima sessão. Tá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo alerta. Boa tarde. Obrigada, ok, obrigada. Número 2 da pauta, RO 10.020-85-2015, relator, juiz convocado Frederico, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, inscritos doutor Fernando César Teixeira, doutora Thaisa Pereira, ausentes, e também inscrito e presente, doutor Manuel Mendes, pela reclamada. 10.020, Cristina. 10.020. Número 2 da pauta do juiz convocado Frederico. Doutor Frederico, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Aguardando abrir o voto do PJE. Aqui, ó, se você quiser. Conheço os recursos ordinários interpostos por Rodrigo Leles Martins e Martins, URNMG Distribuição Limitada. Preliminarmente, acolho a arguição de nulidade por cerceamento de defesa e de produção de prova eriçada pela reclamada. Declaro nula a sentença, a respeitável sentença do ID C8B6-DE5 e parte da audiência do ID AB32-BB1, e em decorrência determino o retorno dos autos à origem para que se proceda a nova oitiva do reclamante, devendo ser proferido outro julgamento, como se entender de direito. Restam prejudicados os pedidos de reforma de mérito da respeitável sentença formulados pelo reclamante e pela reclamada. É como propomos o voto, Excelência. Boa tarde, doutor Manuel. O resultado do voto do relator atende, Vossa Excelência? O senhor aguardaria eventual... Muito obrigado. Se, porventura, houver voto divergente, e se Vossa Excelência permitir... Devolveria a palavra, se assim... Pois não. Doutor Milton. Não, acompanho o relator.
Eu também acompanho, doutor Manuel. Portanto, é unânime nos termos do voto do relator o resultado. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, doutor Manuel. O resultado que fica proclamado. Processo seguinte. 17 da pauta, RO 11.263-59-2015, relatora desembargadora Emília. Segundo votante, juiz convocado Frederico. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 17. Está presente doutor José Salvador Silva, pela reclamada. Muito bem. Eu sou a relatora do processo, estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou um parcial provimento ao apelo da reclamada para declarar que a ruptura do contrato de trabalho se deu em 9/11/2015 por iniciativa da autora, sendo devidos apenas o saldo de salário de 9 dias, férias proporcionais de 6/12 acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, 10/12, com os reflexos em FGTS a serem depositados na conta vinculada da trabalhadora em virtude da espécie de dispensa, excluindo-se da condenação o pagamento de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e multa de 40% sobre o FGTS, bem como os reflexos deferidos na sentença em relação à multa de 40% e ao aviso prévio, sendo que a data de anotação de saída será o dia 9/11/2015 e a entrega do TRCT deverá se dar no Código próprio, absolvendo-se a ré da entrega da chave de conectividade social para saque do FGTS, bem assim das guias CDSD para recebimento do seguro-desemprego. Ainda excluo da condenação a multa aplicada por embargos protelatórios. Nego o provimento ao apelo da reclamante. Altero o valor da condenação para R$15.000, com custas processuais de 300, podendo a reclamada requisitar o excesso recolhido após o trânsito em julgado dessa decisão, nos termos da instrução normativa número 20, de 7/11/2002, do egrégio TST. Doutor. Atende parcialmente, Excelência. Só parcialmente, doutor. O senhor tem a palavra, então. Excelentíssima desembargadora presidente, demais componentes dessa igreja turma, senhor representante do parquê, senhora secretária, colegas aqui presentes. Em que pese o voto da eminente relatora, a reclamada pugna pelo provimento do item número 3 do seu recurso ordinário, que diz respeito ao intervalo intrajornada. A sentença determinou o pagamento do intervalo intrajornada naqueles dias em que não houve a fruição total do descanso previsto no artigo 71 da CLT. Entretanto, analisando-se perfunctoriamente os cartões de ponto, Excelência, a gente percebe que essa ausência de gozo integral do intervalo se deu de maneira esporádica. Então, o nosso apelo aqui da tribuna é que se exclua a habitualidade e, portanto, os reflexos, conforme disposto no item 2 da súmula 376 do TST, para se excluir os reflexos sobre o repouso semanal remunerado, férias mais 1/3, 13º, aviso prévio, FGTS, no caso não tem um aviso prévio, mas o FGTS. Quanto aos feriados trabalhados, a reclamada ela reitera as razões recursais do que diz respeito a que seja observado o disposto na cláusula 17 da CCT 2010 a 2012 e 7ª da CCT 2012-2013, que diz que os feriados eles seriam remunerados em dobro caso ultrapassada a carga horária da semana respectiva. Isso tudo com o objetivo de prestigiar o inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal. Quanto à concessão do adicional noturno após as 5 da manhã, nas famosas horas prorrogadas, a gente também traz à baila a convenção coletiva, que na sua 31ª, na sua cláusula 31ª, abre aspas, dispõe: o trabalho em horário noturno, previsto em lei, será remunerado com um adicional de 50%, exceto na hipótese de vigia propriamente dito, ou se o trabalho advier da necessidade, caso fortuito, ou de força maior,
quando o adicional será de 30%. Né? Considerando os termos da cláusula, a reclamada ousa discordar, excelência, do entendimento, né, do voto proferido, no sentido de que só seria possível aplicar esse adicional de 50% às horas prorrogadas se a cláusula convencional dispusesse em sentido contrário. Né? Esse adicional de 50%, o adicional normal é de 20%. A CCT aumentou para 50% e limitou a aplicação da prorrogação, né, ou do pagamento do adicional às horas previstas em lei. Assim, entenda-se o parágrafo 2º do artigo 73 da CLT. Então, data vênia, a gente entende que as horas prorrogadas, nesse caso, né, a aplicação da súmula do TST não seria passível de aplicação, tendo em vista o previsto no artigo 20, no inciso 26 do artigo 7º da CLT. É o que se requer. Bom, doutor, vamos por partes. Com relação ao intervalo entre a jornada, eu também fiz valer a leitura dos cartões de pontos juntados, e eu até cito no meu voto uma referência do mês de março de 2012, que foi observado que dos 15 dias trabalhados, em pelo menos 5 deles houve desrespeito ao intervalo. E já no período de apuração de 16/10/2012 a 15/11/2012, em nenhum dos dias o intervalo foi fruído integralmente. E esse fato, o que eu detectei, se repetiu em vários meses. Portanto, não era esporádico. Ele se tornou habitual. Por isso, eu mantenho meu voto no aspecto. Com relação aos feriados, apesar da jornada 12/36, e a alegação da reclamada com base na cláusula 17ª das CCTs que vieram anexas, eu entendi também que a previsão em norma coletiva, ela autorizando a ausência de pagamento pelo labor em dia no feriado, quando coincidente com a jornada de trabalho da autora, data máxima vênia é inválida, porque, na verdade, apesar de toda a ênfase, de toda a força que esta relatora entende com relação às negociações coletivas e aos instrumentos normativos, também entendo que é vedada a negociação de direitos indisponíveis. E com relação ao adicional noturno, após as 5 horas, é verdade que existe uma cláusula na convenção coletiva elevando o adicional noturno para 50%. Mas essa elevação, ele se deu em razão da estipulação da hora noturna em 60 minutos. Então, já não havia hora reduzida em razão da elevação do percentual, o que implicou, evidentemente, em uma concessão recíproca entre as partes. E não há qualquer estipulação nas normas coletivas que preveja a incidência desse adicional noturno sobre as horas em prorrogação. Então, apesar de toda a força da sustentação oral, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu mantenho meu voto. O segundo votante neste processo é o doutor Frederico. De acordo, Excelência. Doutor Milton. Acompanhe. Excelências, muito obrigado, então, boa tarde voto da relatora. E um bom trabalho a todos. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. É o resultado que fica proclamado. Processo seguinte. Número 28, RO 11.048-77/2014. Relator, juiz convocado Frederico. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 28. Está presente doutor Gustavo Bastos, pela reclamada. Doutor Frederico, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Doutor Gustavo, o senhor tem a palavra. Senhora juiz, desembargadora presidente, seria possível me manifestar eventualmente após algum voto divergente? Sim, doutor. Se houver divergência, eu lhe devolveria a palavra. Doutor Milton é o segundo votante. Estou de acordo. E eu também estou acompanhando. Portanto, unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado. É o resultado que fica proclamado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Número 16. Processo seguinte.
Número 16, AP 10.272-13, 2016. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Frederico. Número 16. Está presente, doutora Iana Moreira. Por qual Desembargador parte? Milton. Oh, desculpa. Porque ela não, Pela agravante. A inscrição não falava por qual parte. Doutora Iana, Isso pela a agravante. senhora está por quem, doutora Pela Iana? agravante. Pela agravante. Ok. Pela Associação Municipal, pela AMAS, né? Exato. Desembargador Milton, Vossa Excelência tem a palavra. Conheço o agravo de petição interposto pela executada, no mérito nego-lhe provimento e fixo custas de processuais de execução no valor de R$ 44,26 pela executada, nos termos do inciso 4º do artigo 790-A da CLT. A senhora tem a palavra, doutora. Boa tarde a todos, os desembargadores, presidente, relator. Trata de agravo de petição contra a decisão que entendeu por corretos os cálculos do perito. Ocorre que, verificando os autos, vê-se que a reclamante, desde o início do contrato de trabalho dela até meados de abril de 2012, ela sempre elaborou com jornada de 30 horas semanais. Contudo, o ilustre perito, ele realizou os cálculos considerando que a jornada de trabalho era 40 horas semanais. O cálculo realizado de tal forma, ele fere, inclusive, o princípio da isonomia, porque ele trata pessoas que são diferentes de forma igual. Destaque que, em nenhum momento, a reclamante ela impugnou ou negou a carga horária de 30 horas semanais. Está comprovada a jornada de 30 horas pelos controles de ponto e pela ficha de registro da reclamante, no ID DD 63A5E. Dessa forma, acredito que deve ser considerada a jornada de 30 horas, mesmo porque, senão, a reclamante receberia relacionada a paradigmas que trabalhavam 40 horas, sendo que nunca efetuou tal jornada de trabalho. Sim, eu confio na reforma da decisão. Senhora Presidente, eu só queria acrescentar um detalhe na conclusão, é de que se trata de uma associação municipal sem fins lucrativos e, portanto, é destinatária da isenção concedida pelo inciso 1º do mesmo artigo 790-A. Mas, desembargador, o senhor mantém Sim. a proposição de voto. Estou acompanhando integralmente o relator. Doutor Frederico. Acordo, excelência. Portanto, negou-se provimento, doutor. Obrigada, boa tarde. Viu? Bom É o trabalho. resultado que fica proclamado, a unanimidade. É o seguinte. 49 da pauta, RO 10.861, 35/2015. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Frederico. Número 49. Está presente doutor Jean-Philippe Ramos, pela recorrente. Desembargador Milton. Vossa Conheço os Excelência, recursos tem a palavra. interpostos pelas partes, do mérito nego-lhes provimento. Doutor Jean-Philippe, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Minha palavra aqui resumirá as alegações constantes no recurso ordinário da reclamante. O recurso ordinário da reclamante ele versa somente sobre uma matéria. Essa matéria é equiparação salarial. A equiparação salarial foi indeferida em primeira instância sob o argumento de que a Paradigma Rosa exercia uma atividade não exercida pela autora, qual seja o pagamento administrativo. Então, indeferiu-se porque a Rosa exercia uma atividade que a reclamante não exercia. Esse fato é incontroverso. Realmente, a Paradigma exercia essa atividade, mas ela exerceu essa atividade somente a partir de 2012. De 2008, que foi o momento que a Rosa chegou ao setor, até 2012, ambas fizeram
estavam na mesma função, exercendo as mesmas atividades. A Rosa chegou a fazer essa atividade diferente somente em 2012. Então, vamos ver a prova, retomar as provas, para a gente ver como é que a gente chega nessa conclusão que a Rosa começou a fazer essa atividade somente em 2012. Primeiramente, nós vamos utilizar a ata de audiência, né, com os depoimentos colhidos em audiência, e, como prova suplementar, vamos utilizar uma outra ata de audiência juntada aos autos, que é a ata de audiência do processo do senhor Marcelo, que conseguiu equiparação salarial com a senhora Rosa, paradigma da reclamante nesse processo. Então, vamos lá. A testemunha Marcelo, que inclusive é titular desse outro processo, ela disse no depoimento dela que a paradigma, no período final em que o depoente estava na reclamada, por voltas de meados de 2012, foi encarregada de realizar pagamento administrativo, juntamente com as outras funções já desempenhadas por ela. Então, a testemunha Marcelo já colocou que essa atividade que distinguia a reclamante, a paradigma da reclamante, ela foi somente a partir de meados de 2012. E a reclamada, quando ela vai trazer uma testemunha, também nessa mesma audiência, que também fala que havia essa diferença na função, ela traz uma testemunha que chegou ao setor exatamente nessa época que a paradigma acumulou essa função. Então, a testemunha trazida pela reclamada fala que trabalharam na mesma área do final de 2011 e início de 2012 até a saída da reclamante da empresa. Aí ele vem fazer a distinção de função. Então, a testemunha trazida pela reclamada chegou quando a alteração de atividade já estava consolidada. Então, realmente, não há inverdade no depoimento dela. Porém, a forma como ela enxergou era um momento que a coisa já estava consolidada. A gente está olhando para antes disso. Daí vem a importância da prova suplementar. Na prova suplementar, nós temos lá depoimentos da senhora Rosa Paradigma, que não foi testemunha nesse processo, mas foi testemunha nessa ata suplementar, e também temos o depoimento de uma testemunha trazida pela reclamada nesse outro processo. Então, o depoimento da Rosa é o seguinte, nesse processo de prova suplementar. Ela diz, falando sobre o senhor Marcelo, e todos faziam as mesmas funções, né? Ele fazia a mesma coisa que a depoente nos últimos meses, a partir do final de 2011, somente a depoente fazia pagamento administrativo. A depoente não era chefe reclamante, quando o reclamante foi trabalhar no setor, a depoente já tinha entrado para a área de faturamento em 1 de 2008, acho que o reclamante chegou nesse departamento no meio de 2008, a depoente não exercia esse tipo de atividade antes de 2008. Então, vem no depoimento da Rosa, desse outro processo, que é a paradigma que a gente está falando aqui, ela fala que ela acumulou a função de pagamento administrativo somente no final de 2011. E, por fim, também temos o depoimento da testemunha da reclamada nesse outro processo, né? Samanta, ela diz que trabalhou com o reclamante no momento que ele foi transferido para a Fiat Nova Lima, o reclamante fazia faturamento da parte de comércio exterior e pagamentos, a Rosa fazia a mesma atividade. Então, eles faziam a mesma atividade, inclusive a atividade descrita a Maria da Piedade, que é a autora no caso. E ela coloca assim no final, Samanta, nos últimos 2 anos, de outubro de 2011 a janeiro de 2013, ela, Rosa, né, passou a fazer pagamento administrativo, o que não era feito pelo reclamante. Então, dessa forma, a gente percebe que havia sim essa diferença de função, havia sim essa diferença de atividade, porém ela foi se consolidar só depois de um determinado período. Mas de 2008 até esse período, que aqui os depoimentos eles são um pouco divergentes, mas fala-se, a data mais precisa que a gente tem aqui é outubro de 2011, uma pessoa que fala taxativamente, né, é outubro de 2011, então somente a partir de outubro de 2011 que ocorre a diferenciação na função, agregando-se uma atividade a mais à paradigma. E aí, só retomando agora pontos finais, né, demonstrando que todos os depoimentos que foram colocados no processo,
eram depoimentos que faziam a mesma coisa, exceto o pagamento administrativo. Então, pode-se depreender dos autos que ambas faziam a mesma coisa, exceto esse pagamento. E como esse pagamento só ocorreu a acumulação dele a partir de um determinado período, portanto, de 2008 a 2011, exerceram a mesma função, com a notória diferença salarial já noticiada nos autos, né? E, a partir do momento que a paradigma ela teve essa diferenciação na atividade, então o salário que ela tinha anteriormente, que a reclamante já tinha equiparado com ela, ele vai aderir ao contrato de trabalho da reclamante e também vai refletir, inclusive, nesse outro período, aquele salário que a Rosa recebia no momento em que elas faziam exatamente a mesma função com as mesmas atividades. Posto isso, requer a reforma da decisão especificamente nesse ponto, explicando assim de maneira pormenorizada as razões pelas quais a diferença das atividades e por que também é devida à equiparação salarial. Muito obrigado. Desembargador Milton. Senhora presidente, não tem maiores fundamentos a acrescentar aqueles que já foram disponibilizados no PJE. Estou acompanhando integralmente o relator. Doutor Frederico. De acordo, excelência. Unânime, portanto, nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Processo seguinte. Número 54, RO 11.175-83-2015. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Frederico. Está presente doutora Tarine Rodrigues, pelo reclamante. Desembargador Milton, Vossa Excelência tem a palavra. Senhora presidente, conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, dou-lhe provimento para afastar a determinação de convocar, nomear e dar posse ao reclamante no cargo de técnico bancário novo, na forma do edital número 1, de 22 de janeiro de 2014, absolvendo-a da condenação que lhe foi imposta, em virtude dos ônus da sucumbência, fixando os custos no importe de R$ 800 sobre o valor de R$ 40 mil atribuído à causa, ficando isenta a reclamante por ser destinatária de justiça gratuita. Doutora, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde aos eminentes desembargadores, aos demais presentes. Essa matéria aqui já é conhecida nessa turma, nós temos outros processos, foram julgados em casos análogos do polo de Belo Horizonte. Esse processo se refere ao polo de Divinópolis, que tem uma prova diferenciada de Belo Horizonte. Não é telemarketing, que estamos tentando equiparar aqui a função para a qual o reclamante foi aprovado no concurso. Nesse processo em especial, foi juntado mais de 70 vídeos que foram gravados na agência de Divinópolis e do polo de Divinópolis. E nesses vídeos tem a comprovação que os terceirizados exercem, sim, as mesmas atividades da função do técnico bancário novo, para a qual o reclamante foi aprovado. Então, eu queria só chamar a atenção para esses vídeos, se foram analisados, porque eu tive outros julgamentos aqui, de outros polos, a não ser de Divinópolis, também teve a questão dos vídeos, que não foram analisados, que até foram objeto de embargo de declaração, ainda não julgados por essa turma. A minha sustentação se restringe a isso, a questão dos vídeos e a questão da manutenção da tutela antecipada, que foi deferida na sentença, até o trânsito no julgado da ação, tendo em vista que o reclamante ele estava laborando em outro emprego, e, em virtude da antecipação de tutela concedida na sentença, ele solicitou a rescisão contratual. Só isso mesmo, mais. A tese é a mesma, senhora presidente. Aquela questão de de judicializar, né, as iniciativas do empregador a despeito de aprovação em concurso. Quem decide a forma de contratar é o empregador. A matéria francamente, não vi distinção, não. Eu já, inclusive, eu tenho acórdão
nesse mesmo tem se firmado nesse mesmo. Eu acompanho integralmente o relator. De acordo, Excelência. Tanto unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. É o resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutora. Processo seguinte. Número 4, ROPS 10.113-82-2016, relator, juiz convocado Frederico, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 4, está presente doutora Lívia Teixeira, pela reclamada. Está pela reclamada, né, doutora? Sim, boa tarde. Doutor Frederico, o senhor tem a palavra. Por gentileza, Excelência. Vou fazer igual Sua Excelência, o desembargador Tibau, começar a trazer impresso, porque... mas eu creio que é o que eu me... Não abre, chega na hora. A da perícia, né? É ele mesmo. Conheço e nego o provimento, Excelência. A senhora aguardaria, doutora? Por favor, Excelência. Doutor Milton é o segundo votante, eu sou a terceira, também estou acompanhando, portanto, unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde a todos. O resultado que fica proclamado. Conheceu e negou o provimento. Processo seguinte. 32, RO 11.292-14-2015, relator, juiz convocado Frederico, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 32, inscrito Dr. Davis Vale, ausente. Há divergência? Não. Também da minha parte não, portanto, unânime nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. Vamos encerrar aqui. Sim. Temos alguma... Sim, o doutor Eduardo Botelho, pelo Ministério Público, deseja fazer a sustentação no processo da última sala de sessão, que é a sala do Ministério Público. No processo RO... É 10.645? Exatamente. Isso mesmo. Relator, juiz convocado Frederico, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Gostaria. Só tem a palavra. Senhora presidente, igreja turma, poderia adotar o mesmo critério dos advogados? Eu conhecendo... Claro, evidente. Doutor Frederico tem a palavra. Pois não, Excelência. Não, eu não consigo ver daqui. Frederico. Nós estamos conhecendo e negando provimento a ambos os recursos, Excelência. Bom, Doutor Eduardo, o senhor tem a palavra. Senhora presidente, igreja turma, é uma ação civil pública, ela tem origem na Vara do Trabalho de Guaxupé e ela foi sentenciada pelo titular da vara, o Dr. Cláudio Roberto Carneiro de Castro. É uma empresa grande, empresa multinacional, IES do Brasil Soluções em Equipamentos Limitada. O escopo dessa ação, senhora presidente, igreja turma, foi obrigar essa empresa a emitir CATs relativamente a todos os acidentes de trabalho. O que foi preponderante nessa ação para o deslinde da questão foi a prova pericial. Pela prova pericial, apurou-se que o Ministério Público tinha razão. Realmente, a empresa estava sonegando a emissão de CATs. Foi feita a perícia, foi comprovada, a meritíssima Vara do Trabalho de Origem, ela concedeu, então, o pedido do Ministério Público foi concedido, foi dada tutela antecipada, com multa, caso a empresa permanecesse recalcitrante, com dano moral coletivo de R$500 mil. Bom, o recurso do Ministério Público, ele pede, primeiro, o aumento desse valor arbitrado a título de dano moral coletivo, tendo em vista o cunho pedagógico, punitivo, e reparatório também da atitude da empresa. É uma empresa grande,
o modo de agir certamente ocasionou ou poderia ocasionar a permanência dela no percentual relativo ao seguro de acidente de trabalho, que poderia variar para cima, tendo em vista a quantidade de acidentes do trabalho. Então, tendo em vista esses três pilares da condenação em dano coletivo, é que o Ministério Público do Trabalho pede, então, a majoração desse valor. Quanto ao mais, eu peço vênia para fazer menção ao que foi aduzido em razões de recurso e em contrarrazões ao recurso da empresa. Pede e espera justiça. Muito obrigado. Doutor Frederico, o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Senhor presidente, em primeiro lugar, eu trago na memória a época de atuação do doutor Anemar, hoje o desembargador do nosso tribunal, e nós fizemos boas parcerias lá na primeira instância do sul de Minas, e não deixo jamais de enaltecer a figura agigantada do Ministério Público como um guardião de interesse da coletividade dos trabalhadores. Isso engalana sempre o parquê. Mas, nesse caso especificamente, nós estamos entendendo que a imposição dos R$500 mil pelo dano moral coletivo guardou proporcionalidade com o dano, a sonegação das emissões de comunicação de acidente de trabalho, e pedimos vênia, então, para manter a decisão de origem. Desembargador Milton, como vota Vossa Excelência? Eu estou aqui tentando achar o voto. Qual que é o número dele? É o 10645 07/2015. É uma pauta separada, doutor Milton? Uma sala separada. Ele deve ter vindo separado para Vossa Excelência. Deve ser o último voto, porque na ordem da pauta é o último. Eu não tenho. Ajudaria a... Não, pela importância da temática discutida, eu vou pedir vista. Sim. Vou examinar melhor. Com vista concedida ao desembargador Milton. Qual que é o número do Pode ser para a próxima sessão? Pode. 10.000 e... É o 10.645 07/2015. Ok. Pode ser para a próxima sessão? Pode, doutor? sim. Então, fica apenas adiado. Houve um pedido na sala, doutora Emília, de um processo, o 18 da pauta de Vossa Excelência. O advogado está presente para poder anunciar um acordo protocolizado na primeira instância. 18 do PJE? Do PJE. O processo é um ROPS 11.461-38/2015, relatora desembargadora Emília, segundo votante juiz convocado Frederico, terceiro votante desembargador Milton. Nona terceirização de serviços limitada, Milha S.A. e o recorrido Fábio Fernandes de Oliveira. É isso, doutor? Sim, Excelência. Vossa Excelência gostaria de se manifestar a respeito? Infelizmente, não deu para trazer o acordo a Vossa Senhoria antes, né, dessa sessão. Então, eu vim aqui apenas comunicar que foi realizado um acordo entre as partes. A segunda reclamada, o reclamante abriu mão de qualquer obrigação da segunda reclamada no processo. Inclusive, a segunda reclamada também utilizou a guia da primeira reclamada, né, a guia recursal. E o acordo foi bem tabulado, tudo sob controle. Então, a gente só está comunicando e requerendo que seja retirado de pauta, né? Peço desculpas por não ter chegado a tempo e hora, né? O senhor poderia fazer a juntada do acordo? Eu fiz, Excelência. Já foi feito? O que me foi passado é que a juntada foi feita em primeiro grau. Quando o processo está já em segundo grau, não há o acesso imediato das peças, o que acontece no primeiro grau. Então, o melhor mesmo é retirar de pauta para que chegue ao segundo grau o acordo entabulado, e aí, então,
seria feito o despacho pertinente para que a gente pudesse dar andamento. Inclusive, eu até peço no acordo, está descrito no acordo, que a vara, né, específica possa comunicar a Vossa Excelência do acordo entabulado. Bem, Foi então, apenas não ter dado tempo de chegar a tempo e hora, tá bom? Para que a gente possa aguardar Ok. e ter segurança com relação ao acordo Perfeito. que foi feito, nós vamos retirar de pauta. Perfeito. Para que a gente possa avaliar e dar o despacho pertinente. Viu, doutor? Obrigado, um abraço a todos. Obrigada.